Boas-vindas. E fica a palavra para a senhora, doutora. E as perguntas vamos deixando no chat, no final daí a gente deixa um tempo para o pessoal tirar as dúvidas. Perfeito. Gente, antes de tudo, queria agradecer o convite e parabenizá-los pela iniciativa, como nós havíamos comentado na hora que eu entrei. É muito bonito e muito válido o que vocês estão fazendo. Então, obrigada mesmo pela confiança, pelo carinho, e espero poder tirar um pouquinho das dúvidas de vocês hoje. Então, o que vocês precisarem, eu estou aberta não só hoje, mas em qualquer momento. Eu vou compartilhar minha tela. Pronto. Então, como a Bruna falou, eu faço a parte de cirurgia de epilepsia e eu atendo tanto no Hospital Cajuru, que é o Hospital Universitário da PUC, aqui em Curitiba, quanto no Pequeno Príncipe. E com isso, eu acabo operando tanto pacientes adultos quanto crianças. A gente sabe que o Lennox, na maior parte dos casos, o diagnóstico já vem lá desde cedo, né? Mas a gente também acaba atendendo bastante adulto. Então, nós trabalhamos com essas, digamos, com todas as áreas da epilepsia. A ideia de hoje, então, vai ser a gente começar com uma breve introdução e depois nós vamos passar para a investigação desses pacientes, quais são os procedimentos que nós temos disponíveis, que seriam principalmente a ressecção, a calosotomia, o VNS e o DBS, e vamos fechar com algumas ideias. Então, por que falar de epilepsia? Então, vocês mais do que ninguém sabem que, apesar de todo o conhecimento que nós já temos sobre o tema, a epilepsia ainda traz muito estigma, não só para os pacientes, como para as famílias. E ainda há muitas dificuldades que devem ser superadas. Então, a minha ideia, quando eu comecei a trabalhar com epilepsia, era justamente tentar ajudar esses pacientes a passar por esses momentos e ter uma melhora na qualidade de vida, não só dos pacientes, mas também das famílias. E para a gente poder falar de cirurgia de epilepsia, a gente começa falando de refratariedade. Então, nós temos que lembrar que aproximadamente 30% dos pacientes que têm epilepsia, eles não conseguem controlar com medicação. E são esses pacientes que nós vamos encaminhar para a cirurgia. Então, seria mais ou menos 30% dos pacientes. E o que que a gente considera refratariedade? São aqueles pacientes que já usaram duas medicações anticrise e não tiveram benefício. Então, vejam aqui, mais ou menos quase 50% dos pacientes com epilepsia conseguem ficar livres de crises quando eles começam a primeira medicação. Porém, aqueles que continuam tendo crise e precisam começar uma segunda medicação, o número que fica totalmente sem crise já cai para menos de 10%. Então, vejam que 90% dos pacientes que às vezes precisam, que não melhoram com uma medicação, acabam não melhorando com a terceira e com a quarta. Então, por isso que a gente acabou, que a gente não, que a ELI, na verdade, que é a International League Against Epilepsy, eles definiram refratariedade como a falta de resposta a duas medicações anticrise. E por que tratar esses pacientes que continuam tendo crise? Então, como a gente comentou, esses pacientes precisam usar, às vezes, doses altas de medicação, mais de uma medicação, continuam tendo muitas crises, as crises por si só trazem todos os riscos, né? Risco de morte súbita, risco de queda, de se machucar. Nós ainda temos todos os efeitos colaterais das drogas, temos os efeitos cognitivos, tudo isso compromete a qualidade de vida não só do paciente, como de toda a família. Então, por isso, a importância de nós conseguirmos oferecer algum tipo de tratamento para esses pacientes. E depois que nós consideramos, então, o paciente refratário, como que nós seguimos com a investigação para ver se ele pode ou não ser um candidato à cirurgia? Então, tem alguns exames que devem ser feitos para nós podermos definir tudo isso. E os dois básicos que todos os pacientes têm que fazer são a ressonância magnética e o videoeletroencefalograma. Ressonância magnética, nós temos hoje em dia também definido pela ELI um protocolo que se chama protocolo Harness e que ele tem que ter pelo menos algumas sequências de exame de ressonância, que são o T1, o FLAIR e o T2. Eu já vou mostrar a imagem para vocês entenderem um pouquinho melhor. Então, um deles é um exame de imagem. Vejam que é como se fosse uma foto do cérebro.
O segundo exame é o videoeletroencefalograma. Então, nós sabemos que muitos pacientes com epilepsia, ainda antes de chegar da refratariedade, eles já fizeram algum tipo de eletroencefalo, certo? Mas por que que para cirurgia a gente precisa do vídeo? Que o vídeo vai filmar o paciente tendo a crise. Dois, que geralmente esses exames são muito mais longos do que um eletro de rotina. Por quê? Porque para eu poder entender exatamente o que está acontecendo com esse paciente, eu preciso gravar não só a atividade entre as crises, que a gente chama de atividade interictal, mas também a crise propriamente dita, que a gente chama atividade ictal. E que muitas vezes num eletro aí de 2 horas, de 6 horas, a gente não consegue captar uma crise. Tem pacientes que não têm uma frequência tão alta de crise. Então, por isso que a gente precisa deixar um tempo mais longo. E por que a necessidade de captar a crise? Então, vejam, como eu falei, a ressonância é como se fosse a foto do cérebro. O eletro é como se fosse uma, um exame da função do cérebro, de como o cérebro está se comportando naquele momento. E como vocês sabem, a epilepsia, as crises, elas são paroxísticas. Então, essas alterações que acontecem durante a crise, elas vão acontecer só naquele momento. O interictal é como se fosse o fio desencapado do cérebro. E o ictal é quando nós temos o curto-circuito. E é exatamente esse curto-circuito que eu preciso ver. Por quê? Porque às vezes eu tenho várias áreas do cérebro que têm o fio desencapado, mas não quer dizer que o curto-circuito acontece em todas essas áreas. Às vezes o curto-circuito acontece numa região única. E é isso que eu preciso identificar. Para eu poder indicar um procedimento cirúrgico, eu tenho que entender exatamente onde as crises estão começando. E um outro exame que muitas vezes a gente faz, que nos auxilia bastante, mas que em algumas situações nós não temos esse exame ainda disponível em todos os lugares no Brasil, é o teste neuropsicológico. Então, aqui, só para mostrar para vocês, nós temos o protocolo Harness. Aqui nós temos uma sequência em T1. Não sei se vocês lembram, mas no cérebro a substância cinzenta fica por fora, a substância branca fica por dentro. Então, essa sequência T1 é a sequência mais anatômica que nós temos. Substância cinzenta fica por fora, a substância branca, que é um cinza um pouquinho mais claro, fica por dentro. Aqui é a sequência flare. O flare é o contrário. Ele tem a substância cinzenta mais clara, a substância branca mais escura. E o ventrículo, que é a região onde nós acumulamos um líquido dentro do cérebro, ele fica escuro também, que é essa região aqui. Essas duas sequências, vejam que a gente faz tanto no corte axial, que é nesse sentido, quanto num coronal, que é nesse sentido, como num sagital, que é nesse sentido. E nós também temos uma sequência em T2, que é parecido com o flare, mas os ventrículos ficam brancos, como vocês podem ver aqui. E essa sequência ela é feita no coronal, perpendicular ao hipocampo, que é uma das estruturas que mais estão alteradas na epilepsia, que é essa região no lobo temporal, essa região aqui, que aqui vocês veem maior aumento, ela parece um rocambole, tá? E aqui vocês veem o hipocampo de comprido. Então, esse é o protocolo de epilepsia que nós fazemos. Ih, travou. Ah, não, foi. E aqui nós temos uma tabelinha, então, com vários outros exames que podem ser feitos na investigação de pacientes com Lennox. Ah, os básicos, como eu falei, seria ressonância e o vídeo, mas vejam que vocês também podem fazer um eletroencefalograma intracraniano, que nós chamamos, que no eletroencefalograma de superfície, o eletrodo é colado no scalp, né, na pele da cabeça, digamos assim. Nesse outro exame, a gente faz uma cirurgia para colocar o eletrodo diretamente dentro do cérebro e depois que esses eletrodos estão lá dentro, o paciente vai para a unidade de vídeo, grava as crises. Nós, posteriormente, depois que definimos a área, tiramos o eletrodo e só então a gente realmente segue com o procedimento cirúrgico. E aqui nós temos outros exames que no Brasil mais dificilmente são feitos, mas podem ser feitos também, que é o SPECT. O SPECT é um exame que é feito com a injeção de uma substância marcada
e ele tem que ser injetado exatamente no início da crise, que essa substância vai ser captada pelo cérebro, pela região do cérebro que tem uma atividade maior, que teoricamente é a área que dá origem à crise. Então, a gente consegue identificar essa área. Nós temos também o PET. O PET também é feito com uma substância marcada, mas ele é feito no período interictal. E nos períodos entre as crises, que o paciente não está em crise, essa região responsável pelo início da crise, ela tem um metabolismo mais baixo. Então, ela fica hipometabólica, que a gente fala, tá? E aqui são outros exames de ressonância funcional para ver uma área, a função de uma área específica do cérebro para determinar se ela é uma área eloquente. Eloquente significa que ela é responsável por uma função muito importante, como, por exemplo, fala, movimento do braço da perna, visão, alguma coisa nesse sentido. Então, quais são as indicações de começar a investigação num paciente com epilepsia? Antes de tudo, o paciente refratário. Se ele já falhou duas medicações em doses máximas toleradas, quando a gente fala dose máxima tolerada, vejam que isso varia de paciente para paciente, é uma coisa bastante específica de cada um. E para que é feita essa investigação, então? Para a gente identificar o foco epileptogênico. Foco epileptogênico é a área onde essa crise se inicia. Vejam que no Lennox nós temos múltiplas causas para epilepsia e, consequentemente, esse foco epileptogênico ele pode também estar em várias regiões. A gente tem pacientes em que a crise é uma crise bilateral, ou seja, ela é uma crise generalizada. Quando ela começa no cérebro como um todo. Então, nesses casos, não tem como a gente tirar um pedacinho específico do cérebro, porque é o cérebro inteiro. E a gente também tem alguns pacientes em que a crise se origina numa região bem específica. Então, quando a gente consegue ter todos os exames concordantes, por exemplo, a ressonância mostra que a crise vem numa região X, o eletro mostra que a crise vem dessa região X, a gente sabe que vai ser essa região X a responsável pelo início das crises. Aí, em algumas situações, a gente pode operar diretamente essa região, tá? Então, a nossa ideia é definir exatamente essa zona epileptogênica. E quais são essas cirurgias que nós temos à disposição? Então, por exemplo, aqui só para vocês terem uma ideia mais clara, são todos os pacientes com epilepsia. Lembrem que 70% é não refratário, então a gente vai tratar com as medicações, e que 30% continua tendo crise mesmo com dois remédios. Então, são esses pacientes aqui que a gente vai tratar. Desses pacientes, a primeira coisa a ser definida é se a gente consegue ou não identificar aquela zona epileptogênica. Se a gente consegue identificar, esse paciente provavelmente vai para uma cirurgia ressectiva, que é tirar um pedacinho do cérebro. Caso a gente não consiga identificar uma área específica, daí a gente vai para outros procedimentos, que antigamente eles eram denominados de paliativos, mas isso tem mudado bastante, porque paliativo é aquela coisa que é aquele procedimento que você só faz para trazer um certo benefício. E hoje em dia, a gente vê que essas cirurgias elas podem trazer um benefício muito grande para os pacientes. Então, esse termo está caindo. E dentre esses procedimentos, nós temos, por exemplo, a calosotomia, que é uma cirurgia que a gente desconecta os dois hemisférios, como eu vou mostrar para vocês, e a gente tem as cirurgias de neuromodulação. Dentre elas, o VNS, que é a estimulação de nervo vago, que é feito na região do pescoço, e o DBS, que é o Deep Brain Stimulation, que é um eletrodo que a gente implanta no cérebro, é a estimulação cerebral profunda. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre cada um desses procedimentos. Então, o que seria a ressecção? A ressecção é quando a gente consegue identificar uma área específica do cérebro e tirar aquela região. Então, quais são as indicações? Obviamente, o paciente com epilepsia refratária. E nesses casos, a gente precisa ter um paciente com crises focais, ou seja, todas as crises vêm de uma mesma região que é concordante com os exames que ele já fez. Então, essa zona epileptogênica ela tem que estar bem definida. E aqui, uma dúvida que nós temos é o seguinte: caso essa zona epileptogênica comprometa uma região que é responsável por alguma função muito importante, por exemplo, a área da fala, visão, movimento, que é chamado de área eloquente, nós vamos operar essa região ou não?
E aqui nós não temos uma resposta certa ou errada. Isso é uma questão de sentar com o paciente e com a família e discutir riscos e benefícios, custos e benefícios. Então, por exemplo, se o paciente está disposto a ter um déficit para ficar livre de crise, às vezes é um déficit muito pequeno, é algo que não vai atrapalhar o dia a dia e ele resolve seguir com a cirurgia, a gente pode seguir com a ressecção. Mas às vezes é uma função muito importante que para ele não quer correr esse risco, a gente acaba partindo aí para uma cirurgia, então, como uma neuromodulação, por exemplo. E como é que funciona? Então, nós temos várias regiões no cérebro, como vocês sabem, aqui nós temos o lobo frontal, o lobo temporal, que inclui o hipocampo, o lobo occipital e o lobo parietal, que fica um pouquinho mais posterior ao lobo frontal, ele fica mais nessa região aqui, só aqui em cima, né? E se nós identificarmos, por exemplo, uma lesão no lobo frontal, no lobo temporal, uma lesão hipocampal, a gente pode ressecar essa região. Aqui fica muito difícil de eu falar para vocês de complicações, porque depende muito da região que a gente está falando. Então, seria um tema muito amplo, seria uma aula só sobre isso. Mas cada uma vai ter a sua particularidade. Mas aqui nós temos uma tabelinha de resultados de ressecção em pacientes com Lennox, em diferentes idades, digamos assim. Então, por exemplo, aqui pacientes abaixo de 5 anos, aqui pacientes acima de 15 anos. E aqui nós temos os resultados. Essas classes, elas são, é uma classificação de Engel, de pós-operatório, que mostra se o paciente continuou tendo crise ou não continuou tendo crise, tá? A classe 1 é aquele paciente que está muito bem, ele não tem mais convulsão, ele pode ter algumas crises focais muito isoladas, antigamente eram chamados de auras, né? A crise 2 é aquele paciente que às vezes tem uma crise ou outra, mas essas crises não comprometem o dia a dia. A classe 3 é aquele paciente que já tem um pouquinho mais de crise, e a classe 4 é aquele paciente que não melhorou. E vejam que nas crianças menores, nós temos uma chance muito alta de o paciente ficar muito bem depois da cirurgia. Esse número já cai para os pacientes mais velhos. Por que isso? A gente não tem certeza do porquê, mas uma das possíveis explicações é o tempo que esse paciente fica tendo convulsão. Então, a gente sabe que se os pacientes têm convulsão por muito tempo, algumas outras áreas do cérebro que no início da epilepsia não estavam relacionadas a início de crise, elas podem aprender esse comportamento errático. E depois de muitos anos, eles podem começar a dar crise também. Então, nos pacientes em que é possível fazer uma cirurgia mais precoce, hoje em dia nós temos indicado um tratamento mais inicial para poder realmente tentar obter um resultado melhor. Bom, falamos de ressecção, agora nós vamos passar para um outro procedimento que é a calosotomia. E quais são as indicações da calosotomia? Então, a calosotomia hoje em dia, ela tem uma indicação bastante clara. Obviamente, pacientes refratários que já fizeram uso de duas medicações, e a calosotomia, ela funciona para crise de drop attack, que são aquelas crises de queda, que eu acho que todo mundo do Lennox já ouviu falar, né? Então, aquela quedinha de cabeça ou a queda do corpo mesmo. A gente tem vários tipos de crise que podem causar essas quedas. Nós temos as crises atônicas, que são aquelas quedas que o paciente simplesmente perde o tônus, ele despenca abruptamente. A gente tem aquelas crises tônicas, que são aquelas crises que o paciente se contrai todo. E nós temos as crises mioclônicas, que é como se fosse aquele sustinho. Dentre todas essas crises, a que mais responde na calosotomia são as crises atônicas. Eu já vou mostrar isso para vocês. Então, se o paciente tem a crise atônica, essa é uma indicação clássica para calosotomia, tá? É questionável se o paciente precisa ou não ter déficit cognitivo para ser submetido a esse procedimento. Por quê? Porque um dos riscos da calosotomia é o que a gente chama de mutismo. O mutismo é uma situação em que o paciente fica como se fosse catatônico. Ele fica hipoativo, ele fica hiporreativo, ele pode perder a fala. Geralmente, isso acontece quando acontece, não acontece em todos os casos, mas quando acontece, é uma situação transitória. Então, a maior parte dos pacientes em que isso acontece, depois de 1, 2 meses, eles voltam ao basal, tá?
Então, isso é bem questionável na literatura e hoje em dia acaba não sendo uma necessidade, tá? Nós operamos pacientes que têm um cognitivo muito bom e mesmo assim eles podem ter benefício da calosotomia. Então, só para vocês entenderem o que é a calosotomia. Aqui vocês têm, então, o cérebro cortado nesse sentido. Aqui seria, por exemplo, o hemisfério direito, nós ainda teríamos o hemisfério esquerdo do outro lado. E vejam que nós temos essas fibras brancas na região bem profunda no meio do cérebro. Isso daqui é o corpo caloso. O corpo caloso é um conjunto de substâncias de substância branca que comunica os dois hemisférios. Então, quando a gente faz uma calosotomia, a gente corta a comunicação entre os dois hemisférios. Por isso que ele funciona para as crises de início bilateral, porque ele evita essa expansão para o cérebro inteiro. Então, quando às vezes, né, pode acontecer até de o paciente fazer cirurgia e continuar tendo algumas crises, mas é uma crise que não vai propagar para o outro hemisfério e provavelmente não vai, o paciente não vai cair, não vai ter uma crise tão intensa como ele tinha anteriormente. Então, o objetivo aqui é justamente a gente cortar o corpo caloso. Existem várias técnicas, existem algumas técnicas em que a gente corta o corpo caloso parcialmente, outras em que a gente corta o corpo caloso completamente. Algumas cirurgias a gente faz de forma estadiada, umas entram pela frente, outras entram pela trás. Então, isso pode ser feito de várias formas, cada uma com as seus riscos e benefícios, mas só para vocês saberem que não existe só uma técnica. E aqui, só para mostrar o resultado de um trabalho, então, esse trabalho aqui de 76 pacientes, vejam que 69 desses 76 tiveram mais do que 50% de melhora, o que é um valor bastante significativo. Então, na epilepsia, quando o paciente melhora mais 50% depois da cirurgia, a gente fala que é um paciente responsivo ao procedimento cirúrgico. Então, 69 de 76. E vejam que 52 tiveram mais de 90%. Então, é uma cirurgia que, quando bem indicada, tem um resultado muito bom. E aqui, as crises que mais melhoraram foram as crises atônicas, como a gente já tinha comentado. Vejam que outras crises podem melhorar também, mas aí a gente não pode criar uma expectativa tão grande de melhora. Bom, falamos da calose e da ressecção, agora a gente vai passar para as técnicas neuromodulatórias. A primeira, então, seria a estimulação do nervo vago. Então, esse daqui é o sistema de estimulação do nervo vago. Esse é o eletrodo que a gente implanta. Vejam que aqui nós temos 3 espirais. Esses espirais, eles vão ser enrolados no nervo, certo? O nervo fica nessa região do pescoço, entre a artéria carótida e a veia jugular. Aqui nós temos o gerador. Esse gerador é implantado na região infraclavicular axilar. Então, para fazer cirurgia, a gente precisa fazer 2 incisões, uma incisão aqui no pescocinho para conseguir expor o nervo vago e outra incisão na região axilar, que é onde a gente vai colocar o gerador propriamente dito. Tudo isso fica por debaixo da pele. Depois que fez a cirurgia, nada fica exposto. E aqui é o sistema que a gente usa para poder fazer a programação da terapia. Então, vejam que é tudo realizado de forma indolor, não invasiva, e a gente coloca essa varinha por sobre o gerador, por cima da pele, e faz toda a programação por esse tablet. Quando que a gente indica a cirurgia de VNS? Mais uma vez, pacientes com epilepsia refratária e aqueles pacientes em que a gente não consegue identificar uma área específica do cérebro que esteja causando as crises. Então, a gente não consegue identificar a zona epileptogênica. E esses pacientes geralmente são aqueles pacientes com crises focais ou multifocais ou crises bilaterais, crises generalizadas. Lembrando que o paciente pode já ter sido submetido a uma outra cirurgia. Então, uma cirurgia prévia não contraindica o VNS. E da mesma forma, pacientes que têm VNS e depois de um tempo a gente consegue identificar uma zona epileptogênica, também podem ser submetidos à ressecção. Só que nós temos que lembrar que o resultado do VNS, o resultado do DBS, eles ainda não são tão bons quanto de uma cirurgia ressectiva. Eles já melhoraram, a gente já está vendo um resultado um pouco melhor, até porque as cirurgias de neuromodulação, elas demoram para fazer efeito, elas vão melhorando com o passar do tempo.
Então, a gente precisa, às vezes, de anos para ver uma resposta satisfatória, diferente da cirurgia ressectiva e da calosotomia, que a resposta já é imediata, tá? Mas o que a gente mais vê com o VNS é uma redução da evolução para aquela crise tônico-clônica bilateral, então, uma redução da generalização das crises e uma redução dos estados, do número de estado de mal, da frequência de estado de mal. Então, eu tenho muitos pacientes que depois do VNS ou não internaram mais, ou diminuíram significativamente o número de internamentos por estado de mal. E, inclusive, até eu tenho um paciente que eu sempre comento nas consultas, a família nunca tinha saído da cidade, porque eles tinham medo de não ter hospital no caminho, não ter hospital na estrada, né? O paciente, ele tinha tanta crise generalizada, tanta evolução para estado de mal, que eles não se sentiam seguros. E depois do VNS, eles conseguiram, inclusive, ir para o Beto Carreiro. Então, eles me ligaram, doutor, a gente conseguiu viajar e ainda aproveitar, coisa que nunca tinha feito antes. Então, nessa hora a gente vê o quanto esses procedimentos mudam a qualidade de vida, por mais que a melhora de crises não seja de 100%. Aqui só para mostrar para vocês mais ou menos como a estimulação funciona. Aqui no caso do VNS, o DBS não é muito diferente. Então, isso daqui é um ciclo de estimulação. No caso do VNS, a estimulação é cíclica, então ela tem um período em que a estimulação está ligada, um período que ela está desligada. Esse período aqui seria o período que está ligada. Vejam que ela começa devagarinho até chegar ao seu pico. Esse período aqui é o que a gente chama de período on, que a gente pode programar, mas geralmente começa com 30 segundos. E esse daqui é o período off, que geralmente é de 5 minutos. Isso daqui é a amplitude da estimulação, que seria a corrente, ou volt, ou miliampere. Isso daqui é a frequência, o número de vezes por segundo que a corrente vai ser enviada, e isso daqui é a largura de pulso. Então, é o tamanho do estímulo, digamos assim, tá? E nós colocamos, então, como eu falei, o eletrodo no nervo vago. Então, aqui vocês veem os 3 espirais enroladinhos no nervo vago. Esse eletrodo é tunelizado por baixo da pele para a região infraclavicular, onde é colocado o gerador. A gente não sabe exatamente como que o nervo vago funciona, mas a gente sabe que ao estimulá-lo, a gente tem muita informação saindo do nervo vago e indo para a região do cérebro. Então, ele passa pelo tronco cerebral, por algumas estruturas específicas do tronco. Aqui a gente tem o locus ceruleus, que é responsável pela produção de noradrenalina, e os núcleos da RAF, que são responsáveis pela produção de serotonina. E com isso a gente tem uma estimulação talâmica e, consequentemente, uma estimulação cortical. Então, com isso, ele consegue reorganizar a atividade cerebral. Se vocês lembrarem, as crises epiléticas elas ocorrem quando vocês têm uma sincronização da atividade cerebral. Então, quando todos os neurônios disparam ao mesmo tempo, porque a nossa atividade cerebral no dia a dia ela é completamente irregular. Cada neurônio está disparando no seu tempo específico. E aqui o que a gente vê então de resultado com o VNS. Como eu falei para vocês, esse resultado ele vai melhorando no decorrer do tempo, diferente da medicação, por exemplo, que vocês têm aquela fase de lua de mel. Começa o remédio, o paciente fica ótimo, passa alguns meses ou ano, ele começa a perder o efeito. Então, a neuroestimulação é o oposto, ele vai melhorando no decorrer do tempo. Com o VNS, vejam que nos primeiros 6 meses, a gente vê a gente vê mais ou menos 40% de redução dessas crises. Mas com o passar dos meses, então depois que a gente passa lá, por exemplo, 120 meses, esse número já chega a mais de 70% de redução, tá? Claro que nós temos pacientes que ficaram totalmente sem crise depois do VNS, sim. Nós temos pacientes que não melhoraram com o VNS, sim, mas são os extremos, tá? Então, são poucos pacientes que estão nesses dois extremos, nas caudas da curva, digamos assim. A maior parte dos pacientes, o que a gente diz é que mais ou menos 50% tem 50 a 60% de benefício. De complicações. Então, claro que toda cirurgia tem sua complicação. No caso do nervo vago, a principal complicação é a infecção, porque a gente está implantando um dispositivo externo, mas esse risco é pequeno. O resultado varia na literatura, mas fica em torno aí de 5 a 10%, tá? E aqui nós temos as complicações
que na verdade a gente não considera não considera como complicação, mas seriam mais efeitos colaterais, porque a gente sabe que o nervo vago é responsável por várias funções. Então, ele é responsável por batimento cardíaco, por isso que a gente implanta o nervo vago do lado esquerdo e não do direito, porque o direito ele manda mais fibras para o coração. Claro que numa necessidade, situações específicas, a gente até pode implantar no direito, mas não é o comum. Ele é responsável pela fala no sentido de saída da voz. Então, quando você estimula nervo vago, você pode ter rouquidão, você pode ter tosse, você pode ter falta de ar, você pode ter formigamento ou desconforto na região. Mas esses defeitos, eles geralmente são transitórios. Toda vez que você aumenta a dosagem, o paciente tem a sensação, isso dura uns 2, 3 dias, ele já acomoda e já melhora. Então, a chance de ter isso de forma definitiva, assim, por muito tempo, permanente, é bem pequena. Então, nervo vago seria mais ou menos isso. Agora a gente passa para a estimulação cerebral profunda. Então, a estimulação cerebral profunda, como eu falei para vocês, é o implante de um eletrodo diretamente no cérebro, tá? Aqui vocês têm, então, é uma fusão de uma ressonância com uma tomografia, por isso que a imagem está um pouco estranha. Mas vocês estão vendo aqui um cérebro no corte coronal, aqui vocês têm o ventrículo, e essa parte branca bem brilhante é o eletrodo, tá? Aqui vocês estão vendo o planejamento que a gente fez e exatamente o eletrodinho implantado na região que a gente esperava. Essa região aqui é uma região do tálamo, que se chama núcleo centromediano, que é uma das estruturas que a gente coloca o eletrodo para tratar crises ou multifocais ou crises generalizadas. Então, no Lennox seria provavelmente a estrutura mais indicada para a gente fazer esse tipo de cirurgia. A indicação também seriam pacientes com epilepsia refratária, com crises multifocais, focais e generalizadas. Daí vocês vão me perguntar, poxa, mas é muito parecida a indicação do VNS e do DBS, né? Sim, e realmente isso é uma coisa que está sendo discutido cada vez mais, porque o VNS é uma terapia para epilepsia mais antiga. O DBS é uma terapia que veio com um distúrbio de movimento, então é uma terapia que já é utilizada há muitos anos para tratamento de, por exemplo, doença de Parkinson, tremor essencial, mas para epilepsia é um pouco mais novo que o VNS. Então, nós ainda temos muitos estudos sendo feitos para tentar entender qual das duas terapias funciona melhor. E já adiantando para vocês, nós ainda não temos essa resposta muito clara. Por exemplo, no DBS, esse é um estudo de DBS de centro mediano para crises generalizadas. Vejam que nós temos uma redução de crise de aproximadamente 73%, tá? É um número relativamente parecido com o VNS. E esse trabalho aqui é um trabalho que foi feito especificamente para pacientes de Lennox. Só que ele foi um trabalho que teve só 3 meses de segmento. E como eu falei para vocês, a neuromodulação demora para aparecer. Então, nós não podemos, assim, bater o martelo que o resultado dele é algo que realmente se confirme no longo prazo. Esse estudo era mais para confirmar que era um tratamento seguro nos pacientes com Lennox. E o que que eles viram? Que na avaliação de diário de crise, então, por exemplo, os pais fazendo o controle das crises, houve uma redução depois da neuroestimulação, mas isso aqui não atingiu significância estatística. Porém, quando a gente analisou a parte de eletrofisiológica, o eletroencefalo mesmo, houve uma redução significativa das crises, certo? Então, isso mostra que nesses 3 meses já teve um benefício em questão eletrofisiológica. Então, provavelmente isso se manteria no longo prazo. E agora, com todas essas informações que vocês têm, o que que eu vou fazer com o meu paciente, ou com o meu filho, né, ou comigo? Como é que eu vou escolher entre todas essas opções? Então, vejam que a nossa ideia é basicamente isso daqui. Paciente tem Lennox e é refratário. Antes de tudo, a gente vai fazer toda aquela investigação e ver se a gente consegue identificar a zona epileptogênica, consegue identificar um foco. Às vezes é necessário fazer mais exames, como ele mostra aqui, e se a gente consegue nessa situação, então, determinar o foco, a gente opta pela cirurgia ressectiva. Caso a gente não consiga,
a gente pode considerar o VNS, aqui ainda não tinha o DBS, né? O VNS, o DBS ou a calosotomia, tá? Como eu falei, nenhuma cirurgia aqui contraindica a outra. A gente sempre pode voltar para a parte inicial, caso o paciente não tenha melhorado, e fazer toda a investigação novamente, tá? Se o paciente tem crise atônica, a indicação é basicamente calosotomia. Se o paciente tem crise, outras crises, a gente fica na dúvida entre VNS e DBS, tá? Quando a gente ainda não tem estudo comparando um estudo randomizado, comparando essas duas terapias. O que a gente tem é estudo de meta-análise. Então, o que que é uma meta-análise? Eles pegam todos os trabalhos já publicados sobre os temas e comparam os resultados dos trabalhos publicados. Então, quando a gente compara isso, o DBS parece ter um resultado discretamente melhor que o VNS. Mas, como eu falei, ainda não existem trabalhos que fizeram essa comparação diretamente. Então, fica difícil a gente falar isso, tá? Claro que uma cirurgia cerebral, às vezes, ela pode assustar um pouquinho mais, ela pode, acredite-se que pode ter um pouquinho mais de risco, porque você tem risco de um hematoma, por exemplo, diretamente no cérebro, que pode causar como se fosse um derrame, pode paralisar um lado do corpo, mas esses riscos são extremamente baixos, sabe? Então, a questão de risco fica muito parecida entre uma cirurgia e outra. Claro que uma cirurgia cerebral, ela sempre acaba sendo um pouco mais invasiva que a outra cirurgia, mas os resultados até o momento ainda são bastante similares. E aqui, por exemplo, então, como eu falei, comparando as duas técnicas, vejam que é a meta-análise, o VNS traz uma melhora de aproximadamente 51%, enquanto o DBS traz uma melhora de aproximadamente 68%, então é um número um pouco maior. E aqui é quando a gente adiciona uma técnica a outra. Então, como eu falei para vocês, uma cirurgia não contraindica a outra, a gente pode ter pacientes que já fizeram as duas coisas. Então, nesse trabalho, eles tinham pacientes que foram primeiro submetidos ao VNS, e vejam que nesses casos aqui, eles tiveram uma redução de pelo menos a 50% em 17% dos pacientes com drop ataque e outros tipos de crise, tá? Então, foram aqueles pacientes que não tiveram uma resposta muito boa ao VNS, porém, quando eles adicionaram a calosotomia, vejam que a maior parte, tanto nas crises de drop attack quanto outras crises, eles tiveram pelo menos 80% de melhora. Então, vejam que aí o número mínimo aí que foi de 41% dos pacientes tiveram pelo menos 80% de melhora. Então, para as crises de queda, né? Os outros tipos de crise, vejam que esse resultado já não é tão satisfatório. Então, como eu falei, calosotomia, crises de queda, principalmente crises atônicas. E quando os pacientes fizeram primeiro a calosotomia e depois foram para o VNS, vejam que eles também tiveram um benefício. Então, aqui são os tipos de crise, tá? Nós temos crises tônicas, crises atônicas, crises tônico-clônicas, e vejam que nas crises tônicas, por exemplo, a taxa de pacientes responsivos, aqueles que tiveram pelo menos 50% de resposta, foi de 50%. Então, metade dos pacientes responderam com pelo menos 50% de redução das crises, tá? Nos pacientes com crise de queda da cabeça, vejam que 100% deles tiveram pelo menos 50% de melhora. Mesma coisa nas crises tônico-clônicas. 100% deles tiveram pelo menos 50% de melhora. Então, quando o paciente fez uma cirurgia e mesmo assim ele continua tendo crise, é extremamente válido a gente refazer toda a investigação e indicar, se possível, um outro procedimento, porque ele pode sim ter uma resposta adicional. E o que que a gente pode ter de conclusão, então? Que a cirurgia de epilepsia, ela ainda não é uma cura, a gente ainda não tem cura para epilepsia,
mas ela tem resultados muito satisfatórios quando bem indicadas. Hoje em dia, com a melhora da técnica, a melhora do material, os exames mais específicos, a gente tem uma baixa morbimortalidade. O nosso objetivo com a investigação é sempre identificar a zona epileptogênica, então a gente sempre procura por ela. Quando a gente consegue identificar, a gente indica a cirurgia de ressecção. Quando a gente não consegue identificar, a gente tem a calosotomia e a neuromodulação. Calosotomia para crises de queda, principalmente crises atônicas, e os outros pacientes, a neuromodulação, tanto VNS como DBS. Eu escrevi aqui que a gente aguarda pelas cenas dos próximos capítulos, quando a gente fala dessas duas técnicas, porque a gente ainda não sabe quando indicar uma ou outra especificamente, né? Mas isso ainda é algo que a gente discute muito com a família, e as duas técnicas aí podem ser utilizadas nos pacientes com lêmures. Seria mais ou menos isso, então. Estou aberta para receber as perguntas de vocês e agradeço mais uma vez o convite. Nós agradecemos, doutora, mais uma vez. Larissa vai estar conduzindo as perguntas. Larissa, tem Pode ser, bastante pergunta, né? pode ser, tem bastante. Aí eu mesmo fiz um monte. Coisa boa, assim que eu gosto. Eu já Vou deixei até deixar. um pouquinho, tentei deixar um pouco mais curta para a gente. Eu vi que, nossa, é tanta coisa, eu vou ter que assistir essa aula de novo, umas 2 vezes, porque também tá aí com indicação do VNS, já tendo avaliado pela calosotomia e não tendo sido, né, indicado. Então, tenho muito interesse em saber mais sobre o VNS. Vou voltar lá na primeira pergunta, Bruna, que é da Sônia. Vamos lá. Gente, se alguém quiser fazer pergunta por vídeo, pô, avisa aqui ou no chat, ou levanta a mão, pode até falar também. Que o microfone, ele tá permitido para quem quiser abrir, tá? Ó, a Sônia pergunta assim. Minha pergunta é, doutora, a senhora fez a cirurgia da minha filha, Radassa, calosotomia parcial, e ela está tendo muita crise agora. Qual a cirurgia recomendada nesse caso? Está tendo mais de 15 por dia. Então, nós teríamos que avaliar novamente e fazer toda a investigação, como a gente comentou. O passo inicial agora é a gente repetir ressonância e o eletroencefalo. Por quê? Antes de tudo, a gente tem que lembrar que, como eu comentei, existem várias técnicas de calosotomia. Às vezes, tem pacientes que fizeram a calosotomia parcial, que significa a ressecção, ou, na verdade, a desconexão dos 2/3 a 3/4 anteriores do corpo caloso. Se essa é a situação e o paciente continua tendo crise de queda, a gente pode tentar completar a calosotomia, que seria terminar de desconectar, ou se ela está tendo outros tipos de crise, como eu comentei, às vezes os pacientes não têm só crise de queda. Aí, às vezes, a colostotomia não seria a cirurgia mais indicada. Aí a gente poderia pensar num VNS ou num DBS. Mas o ponto inicial é fazer a investigação de novo para a gente entender bem qual tipo de crise ela está tendo e qual seria a melhor forma de ajudar. A pergunta próxima é minha, eu fiz. Doutora, é possível que numa avaliação pré-cirúrgica não se consiga detectar em foco, e em outro momento, anos depois, isso pode mudar? A gente pode encontrar? Sim. Então, nós temos, como vocês podem ver, as técnicas de investigação elas estão evoluindo de forma extremamente rápida. Há um tempo, a gente não tinha ressonância de 3 Tesla, por exemplo. E hoje em dia, nós já temos em algumas cidades, em alguns setores. Isso mudou completamente a forma como a gente via epilepsia. Então, tem muitos pacientes que antigamente a gente não conseguia identificar uma lesão na ressonância, e hoje em dia, pela ressonância 3 Tesla, por exemplo, a gente já consegue. Uma outra coisa que nós estamos fazendo, inclusive até a tese do meu doutorado, a gente está já tentando utilizar a inteligência artificial para identificar lesão em pacientes com ressonância considerada não lesional. Será que essas técnicas podem identificar algum fator específico que a gente não esteja vendo? Então, tem várias coisas que tendem a evoluir e que realmente podem mudar completamente a nossa visão
de como tratar esses pacientes. Então, sim, se foi feita a investigação, não foi possível identificar a zona epileptogênica, claro que aí dependem vários fatores, né? Se é uma crise generalizada, por exemplo, não é que a gente não identificou a zona epileptogênica, é que às vezes a crise é difusa, ela não vai ter uma área específica, né? Mas lembrar que pacientes com Lennox, que às vezes têm uma atividade mais generalizada, essa atividade pode ser decorrente de um foco específico, então sempre vale essa investigação. Tá? Até a questão, doutora, de você, né, tá iniciando ali as investigações, você ainda está sem saber de muita coisa, e aí o médico lá do centro de referência em epilepsia diz assim, não, você tem que vir para cá para você fazer uma bateria de exames. Aí eu disse, mas eu já fiz a ressonância, mas eu já fiz eletro, mas eu já fiz. Você não tem ideia, né? Eu não tinha, de que lá eles têm, além desses aparelhos mais modernos, né, um acesso a uma tecnologia melhor, tem um olhar, né? Tem um multidisciplinar, tem uma equipe vendo. Quando eu fiquei internada com a minha filha no Cirep, eu ia dormir, o médico estava lá. Eu acordava, ele estava lá. Ele estava o tempo inteiro lá e ele sempre tinha o que me dizer sobre o que ele estava vendo ali no vídeo eletro, né? Então, acho que é importante, assim, para às vezes as pessoas que não sabem ainda, saber que existe isso, né, doutora? Mais tecnologia e mais expertise, né? Onde tem mais expertise, você vai ter uma possibilidade de enxergar melhor, porque na minha visão eu falava assim, não, eu já fiz, então tá tudo ok, não, ela não tem foco, porque eu fiz uma ressonância aqui, paguei no particular, não era nem no centro nem nada. E aí assumi que não, tá tudo certo, é ressonância normal. Mas aí eu fui convencida, né, pela expertise dos médicos, os médicos me explicaram que lá eu poderia ver de uma outra jeito, eles poderiam ver melhor. E aí eu fui. Isso que você falou é um detalhe bastante importante, que é a questão do expertise, porque uma coisa é a técnica do exame, né? E a outra coisa é a interpretação do exame. E realmente existe esse grupo de médicos, quem tem esse olhar mais direcionado, com certeza às vezes pode identificar uma lesão que quem não tem não consegue identificar. Às vezes as alterações são muito sutis. Então, não só do radiologista, como do neurofisiologista. É por isso que todos os pacientes que a gente vai operar, a gente sempre faz uma discussão antes de todo o grupo. Então, tem o radiologista, o psicólogo, o neurologista, o eletrofisiologista, o cirurgião, para daí tomar a decisão do que fazer. Então, isso também é bastante significativo na hora da tomada de decisão. Tá mudo, Larissa. Peraí. A Carol perguntou, doutora, gostaria de saber quais são os efeitos pós-cirurgia do VNS. Acho que ela respondeu mais ou menos, né, doutora? Já nos efeitos. Então, assim, risco seria principalmente infecção, mas também hematoma. Claro que você pode ter uma lesão da carótida, então pode cursar com AVC, paralisia de um lado do corpo, alguma coisa assim. Mas os principais são esses efeitos relacionados à função do nervo vago, que são efeitos de estimulação, que seria a rouquidão, a falta de ar, a, a dificuldade para engolir, às vezes alguma sensação estranha na região, mas na maior parte dos pacientes isso é transitório. Outra coisa que foi eu que perguntei, se a criança sente dor quando muda a voltagem, se a pessoa com VNS sente dor quando você vai fazer algum ajuste, assim. Ele pode sentir, mas geralmente com voltagens mais altas e quando você aumenta muito no mesmo momento, né? Então, o VNS ele permite o aumento de 0,25 em 0,25 miliampere. E Uhum. quando a gente aumenta pouquinho, geralmente o paciente não sente. A gente tem que lembrar também que as crianças, elas têm menos efeito, assim, minha experiência, né? Não é uma coisa que está na literatura, mas eles têm menos efeito colateral que os adultos. Parece que eles são mais resistentes a esses efeitos colaterais. Então, raramente eu precisei limitar a terapia por causa de efeito colateral em crianças. Ah, legal. Ó, o José Matheus tá perguntando, o José Matheus tem VNS, tá? Ele é uma pessoa com Lennox aí do nosso grupo. E ele tá falando do uso do ímã, doutora. Eu acho que, assim, usa o ímã de forma preventiva também? Ou como que funciona o uso desse ímã?
Então, como eu falei, eu acabei não falando de todos os detalhes e todas as terapias, porque é uma aula para cada terapia, né? Para Sim. dar tempo de a gente discutir. Mas o VNS, ele permite três tipos de estimulação. Ele tem a estimulação cíclica, que é chamada de em alça aberta, que ele vai acontecer independente de qualquer resposta, a cada 5 minutos por 30 minutos, por 30 segundos, ou da forma como foi programado, né? A gente tem uma outra estimulação que é chamada de estimulação em alça fechada, que é o auto-stim, que depende da frequência cardíaca. Então, eles viram que os pacientes com crise, muitos deles fazem uma taquicardia antes de dar crise. Então, o VNS ele faz um eletrocardiograma quase contínuo, ele consegue ver esse aumento da frequência cardíaca e ele dispara nesse momento para tentar abortar a crise. E a gente tem uma outra estimulação, que é uma estimulação em demanda, que é o magneto. O magneto nada mais é do que um ímã que serve para ativar o gerador no momento da crise. Então, quando o paciente vai ter a crise, a gente nunca sabe se o VNS está ligado ou desligado. E para tentar abortar a crise, então ele passa esse ímã por cima do gerador para ligar o gerador naquele momento numa voltagem um pouco mais alta do que ele normalmente usa, justamente para dar um choquinho no nervo e tentar tirar da crise. Então, tem pacientes que tentam usar de forma preventiva. Então, eu sei que meu filho, eu tenho crise todo dia de manhã ao acordar. Logo que eu levanto, eu tento passar o magneto para ele dar uma estimulação um pouco mais alta. Isso pode funcionar em alguns pacientes, mas pelo que eu vejo, também não está em literatura, minha experiência. Pelo que eu vejo, na maior parte dos pacientes não funciona tão bem. O magneto funciona principalmente se você consegue passar no início da crise. Então, como eu falei, na maior parte dos pacientes, ele diminui a evolução para tônico-clônica bilateral, diminui a generalização, às vezes tira daquela crise que poderia evoluir para um estado de mal. Entendi. E só mais um detalhe: o magneto você tem que passar durante a crise. Se a crise já passou, não Não adianta adianta. você estimular, porque. E a outra coisa, o magneto ele ativa o VNS por 60 segundos, 1 minuto. Então não adianta passar o magneto várias vezes antes de 1 minuto, porque o VNS já vai ter ligado, né? Você passa, depois de 1 minuto, você pode tentar passar de novo, caso a crise não tenha melhorado. Nossa, muito tecnológico. Achei incrível ele ter registro de eletrocardiograma e ter esse auto-steam, né? Que você falou que ele prevê já com base no coração, né, nos batimentos cardíacos, e já solta uma descarga, é isso, né? Já libera uma corrente. Ó, próxima pergunta, acho que é da Mara. Tenho conhecido que o nervo ou a veia entupiu, deu problema no VNS, não conseguiu mais passar a corrente. Isso acontece com frequência? Não, eu acredito que, pelo que a senhora está falando, provavelmente desenvolveu fibrose ao redor do nervo, sabe? Então, a gente tem algumas situações que o VNS pode parar de funcionar. Uma delas, existe relato na literatura de que ele desliga, simplesmente desliga, mas isso é simples de resolver, é só você ir ao seu médico, ele vai ler o VNS, vai ver que está desligado e vai ligar de novo. Tem algumas situações que vocês podem ter quebra do sistema. Então, se vocês lembrarem, o VNS e o DBS é um aparelho eletrônico. E o eletrodo, por algum trauma, alguma situação, ou ele pode desconectar ou ele pode fraturar mesmo. E aí, nessa situação, vai parar de funcionar, você tem que trocar o sistema. Ou você pode, às vezes, pelo estímulo direto no nervo, alguns pacientes podem ter uma reação exacerbada de cicatrização e fazer uma fibrose ao redor do nervo. É, o que também minha experiência, mais ou menos 1%, tá? Então é um número baixo. Eu tive um paciente que eu realmente precisei trocar o sistema, então eu tive que reabordar, tirar o eletrodo, fazer um debridamento, que a gente fala, né? Expor o nervo de novo e colocar numa região um pouquinho mais acima, um pouquinho mais embaixo, e ela voltou a ter o mesmo resultado de antes, o mesmo controle de crise que ela tinha previamente. Então, não é comum, mas se acontecer, a gente ainda pode resolver o problema. Agora a pergunta do Ronaldo. Qual a vida útil do VNS? Acho que se troca o gerador, algo assim.
Sim, então, tanto o VNS quanto o DBS, eles têm uma vida útil, né? É uma bateria, depende do quanto usa. No caso do VNS, a média é de 5 anos. Se você usa uma frequência mais baixa, tem o paciente aí com 8 anos de duração de bateria. Agora, se você usa uma frequência muito alta, uma dose muito alta, às vezes dura 3, 4 anos. E doutora, Mas só. Ah, tá, desculpa, pode falar. desculpa, só o procedimento de troca é bem mais simples, porque a gente não precisa mexer no pescoço, a gente mexe só na região axilar Era mesmo. isso que eu ia perguntar. Você mexe só aqui, né? Onde está Isso. o gerador. A não ser que quando você vá fazer cirurgia, ele mostre, e nós temos uma medida que se chama impedância. Se vocês lembrarem lá da aula de física, a impedância é a resistência à passagem de corrente, né? Então, a impedância normal do VNS é até 3.000, 4.000. E quando ela está muito alta, significa que a corrente não está passando. Aí, às vezes, você tem que mexer no pescoço também. Mas em troca de girador, eu nunca tive que mexer no pescoço. Legal. Ah, mais uma pergunta. Mara pergunta: Lennox tem a chamada demência precoce? É que aí, na verdade, são situações específicas, né? A gente tem que lembrar que alguns pacientes com Lennox, eles podem ter aquela encefalopatia epilética. Mas aí não necessariamente está relacionada ao Lennox, pode estar relacionada à causa da epilepsia especificamente. Então, vai variar muito da etiologia. Tem pacientes que têm doenças progressivas e geralmente acaba cursando com déficit cognitivo progressivo, mas isso não acontece em todos os pacientes. Então, teria que ver caso a caso, mas pode acontecer. Ainda. Larissa, acho que Oi. faltou ali a da Karen sobre Ah, eu o pulei? pulou. Pulei, desculpa, Colocou Karen. BNF há 7 meses, toda vez que ele dispara, a saturação dele cai. Isso é normal? Então, a gente tem que lembrar, mais uma vez, que o VNS é responsável por várias coisas. O VNS é o principal nervo parasimpático do nosso corpo. Eu não sei se vocês lembram, mas a gente tem o simpático e o parasimpático. O simpático deixa a gente mais ativo, o parasimpático deixa a gente mais molinho, digamos assim, simplificando bastante, né? E o nervo vago também manda fibras para a região respiratória. Então, a gente sabe que alguns pacientes com VNS podem ter uma piora da parte respiratória, principalmente pacientes que têm apneia do sono e pacientes que têm asma. Então, às vezes, ele pode estar relacionado a uma piora nesse sentido quando ele ativa. Mas isso, ele pode ser ajustado com a alteração dos parâmetros. Então, às vezes, a gente pode diminuir um pouquinho a largura de pulso, pode diminuir um pouquinho a amplitude e, ocasionalmente, pode ter uma melhora disso. Teria que também avaliar caso a caso. Tá. Aqui a Sônia está perguntando: essas cirurgias são pelo SUS ou pagas? Então, essa é uma situação complicada. Cirurgia ressectiva, calosotomia, até alguns casos de DBS, a gente, dependendo da situação, a gente consegue fazer pelo SUS. Mas, por exemplo, o VNS, ele já entrou no rol do SUS, e se não me engano, isso já faz 6 anos, mas eles ainda não criaram o código de cirurgia. Então, antigamente, tinham alguns casos que até eram judicializados. A gente conseguiu fazer vários pacientes pelo SUS, mas depois que o VNS entrou no rol e nós estamos aguardando pelo código de cirurgia, a gente está nesse impasse. Então, hoje em dia, eu, pelo menos, não tenho conseguido fazer pelo SUS. Às vezes dá para entrar, judicializar e tal, às vezes dá certo, às vezes não. Então, varia muito de paciente para paciente. O DBS é uma terapia que está no SUS, mas ela só é liberada para pacientes acima de 19 anos, o que é um contrassenso, e nós temos tentado, como sociedade, reverter essa situação, mas são processos extremamente burocráticos e que realmente nós estamos batalhando e batendo nessa tecla já faz algum tempo e ainda não conseguimos mudar. Mas nós estamos trabalhando, como eu falei, como sociedade, nós temos uma sociedade de neuromodulação, além da sociedade de neurocirurgia e da ILAI, né, da Liga,
E a Sociedade Brasileira de Neuromodulação, inclusive você é a próxima presidente, a gente já tem trabalhado, já tem tentado contato com o Ministério da Saúde para tentar resolver essa situação, para poder disponibilizar isso pelo SUS, mas infelizmente ainda não temos uma resposta. A gente eu até aproveito agora para chamar também as famílias para brigarem por isso também, né? Agora, esse evento que vai ter sábado da Associação Brasileira de Epilepsia é para a gente discutir esses temas relacionados às políticas, né? A respeito do tudo que envolve você ter uma epilepsia de descontrole, epilepsia rara. Então, assim, os médicos brigam para um lado, a gente vai para o outro, e a gente, como família, assim, a gente vai tentando o que a gente pode, né? Igual fazer esse evento aqui. Ah, uma mãe tá, a gente tá todo mundo junto aqui fazendo, mas um menino tá internado, o outro tá com. Então a gente não consegue estar todo mundo junto e bem ao mesmo tempo, mas a gente precisa, o que a gente puder fazer, a gente precisa, como sociedade, buscar por isso, né? Às vezes a gente não consegue trazer esse benefício para o nosso filho, mas quem sabe a gente consegue trazer para outros que virão, né? Talvez não é tão imediato, como você falou, em 6 anos, um contrassenso do DBS a respeito da evidência científica, né? Porque a evidência fala que quanto mais cedo, melhor os resultados. Então, a gente tem que fazer a nossa parte também. Quem conseguir fazer, que faça. Próxima pergunta. Da Roseli. Quantos anos vive um paciente sem esses aparatos para o controle de crises? Puxa, isso é muito difícil de dizer porque depende de cada caso. Não tem como a gente dar essa resposta. A, a Heloísa perguntou: meu filho colocou VNS há 3 anos e aumentou várias vezes e teve que abaixar. Por que será? Eu acho que ela quis dizer isso, né? Então, nós não temos trabalhos randomizados que definam quais são os melhores parâmetros de estimulação do VNS. Então, nós ainda vamos no tentativa e erro, digamos assim, né? A gente tem uma média de dose, que a gente sabe que uma boa parte dos pacientes responde. Então, a gente geralmente chega até essa dose e vê a resposta. Mas como a gente sabe que é uma terapia que demora para funcionar, às vezes nós temos que esperar um tempo para ver a resposta e depois fazer o ajuste. Então, a gente vai tentando aumentar para ver quanto o paciente responde. A partir do momento que a gente aumenta, passa 3, 4, 5, 6 meses, o paciente não responde, a gente tenta aumentar mais um pouquinho. Não respondeu, a gente volta para a última dose que ele respondeu, para evitar que ele fique gastando bateria sem benefício adicional. Então, a gente faz um ajuste fino da dosagem. Não é incomum isso acontecer. De a gente aumentar, ver que o paciente não responde e volta para uma dose mais baixa. Agora a pergunta doutora, como que tá o seu tempo? A gente tem algumas perguntas aqui ainda. Você consegue Não, pode responder? continuar, Tá. claro. Tô preocupada que você tenha algum compromisso. Não, pode ficar tranquilo. Ó, aqui é a pergunta da Carol. A minha filha fez VNS depois de 11 dias em estado de mal, teve que internar, ligar o aparelho urgente. O que pode ter acontecido? Mais uma vez, esses casos pontuais, a gente não tem como dar opinião sem conhecer o caso específico, sem entender exatamente o que está acontecendo, mas o que a gente pode dizer é que, mais uma vez, o VNS é uma terapia de longo prazo. Então, é um período muito curto para a gente poder avaliar a resposta ao dispositivo propriamente dito. Agora a Rita pergunta: polimicrogiria, é isso? Falei certo? Pode ser Isso. identificada numa ressonância das mais antigas ou tem que ser pela de 3 Teslas? Não, geralmente a gente consegue identificar nas mais antigas, mas às vezes, como eu falei, as alterações podem ser muito sutis. E quando é uma ressonância muito antiga, por mais que ela seja de 1,5 e você repita uma de 1,5, as mais antigas não tinham a mesma qualidade que as mais novas de 1,5. Então, às vezes, pode passar desapercebido, dependendo do tamanho, dependendo da alteração, né? Gente, se vocês tiverem mais alguma questão aí sobre que eu não fiz, que eu não li direito, vocês avisem para mim, tá? Luciana, pós-cirurgia de calosotomia, o que pode acontecer as sequelas? Acho que a doutora falou bastante, né, das sequelas.
Então, cirurgia na cabeça, como a gente comentou, tem um pouco mais de risco de uma cirurgia do que uma cirurgia cervical, né? Toda cirurgia na cabeça existe risco de morte, risco de paralisar um lado do corpo como se fosse um derrame, risco de perder fala. Tudo isso vai depender da região específica do cérebro que está sendo feita a cirurgia. Então, calosotomia tem esses riscos? Tem. Dependendo da técnica que é utilizada, a gente está perto da área que está relacionada aos movimentos. Então, o paciente pode ter déficit, mas a complicação mais comum é o mutismo. E daí, mais uma vez, a gente tem aqueles riscos cirúrgicos de todas as cirurgias cranianas. Infecção, hematoma, fístula de líquor, que é quando fica vazando líquido pela ferida, aquele líquido que a gente tem nos ventrículos. Isso qualquer cirurgia tem risco, qualquer cirurgia craniana. Ó, a Karen fez uma pergunta boa aqui, ó. Meu filho tem polimicrogiria e recentemente foi encontrado um foco em vídeo. É indicado a cirurgia de ressecção? Então, como eu falei, caso específico pontual, fica difícil eu dar uma opinião sem saber exatamente o que está alterado. Mas se, por exemplo, se a alteração da ressonância é compatível com a alteração do vídeo, se as duas alterações vêm da mesma região, provavelmente será possível fazer uma cirurgia de ressecção. Claro que aí tem que ver se é uma área eloquente, algo nesse sentido ou não, mas poderá ser discutida a ressecção. Tá. Aqui a. Ai, não perdi o nome, mas ela perguntou. Glauce, por que o VNS não pega todas as crises? Funcionou muito bem para generalizados, mas as de ausência percebi que não. Na verdade, a gente não tem essa resposta. Como eu falei para vocês, o mecanismo de ação vai pelo tronco cerebral, mas lá dentro a gente não sabe exatamente como funciona. E se nós formos levar ao pé da letra, mesmo a crise epilética, a gente não sabe exatamente como ela funciona. Então, a epilepsia, por mais que a gente estude, por mais que venham trabalhos novos, pesquisas novas, descobertas novas, a gente sempre aprende alguma coisa a mais, sempre aparece alguma coisa diferente que a gente não sabia. Então, a gente ainda não sabe dizer. E, na verdade, mesmo quando você tenta identificar fatores preditores de resposta, então, quando você vai olhar na literatura, qual paciente responde melhor ao VNS? Ainda é uma literatura muito vaga. A gente já tem algumas sugestões, mas a gente não tem ainda nada tão claro, nada definido de forma tão clara. A Flávia perguntou do DBS, explica mais, mas eu vou acrescentar na pergunta da Flávia uma coisa que eu ouvi falar um tempo atrás e que imagino que tenha menos robustez de dado científico, que é o RNS, doutora. Aqui no Brasil não tem, né? Mas eu ouvi na fundação lá eles falando sobre isso. Então, o RNS é algo que tem nos Estados Unidos. Ele é um aparelhinho que faz uma estimulação em alça fechada. Ele depende de uma ocorrência para liberar a estimulação. Então, ele permite um eletroencefalograma contínuo do cérebro e quando ele identifica a crise que ele dispara. Até há pouco tempo, ele era utilizado para as crises focais. Então, você tinha uma área específica do cérebro, você implantava esse eletrodo naquela região, a hora que vinha a crise, ele disparava. Hoje em dia, eles estão fazendo um trabalho sobre o núcleo centro-mediano, que é aquela região que eu falei para vocês do DBS, mas ainda não tem resultados publicados desse trabalho. Então, a gente está aguardando para ver se os pacientes com Lennox, por exemplo, poderiam se beneficiar dessa técnica. Eu acabei nem colocando ele aqui, porque como a gente não tem à disposição, não é algo que a gente possa Não é oferecer. interessante, né? Não que não seja interessante, mas a gente não consegue oferecer, né? Com É. relação ao DBS, como eu falei, os resultados hoje em dia do DBS parecem ser mais promissores que do VNS. Só que ainda é uma técnica que é menos estudado que o VNS. Então, e não tem estudo comparativo direto. Então, fica difícil a gente falar, né? Ah, há uma tendência a se indicar mais o DBS do que o VNS, mas como o VNS é menos invasivo, geralmente os pacientes acabam preferindo tentar o VNS antes.
mais pela questão de invasividade do que pela resposta propriamente dita. Mas existe essa tendência para talvez indicar o DBS antes do VNS, mas isso ainda não está muito claro na literatura. Sim. Ó, o José Matheus, ele tá no segundo gerador. E aí ele perguntou que ele tem o gerador anterior, que estava em menos de 4%. Será que ele está pensando? Eu acho que eu entendi assim, que ele poderia, numa situação de emergência, usar esse outro, porque ele às vezes depende da defensoria pública lá, né, no estado dele. E, e às vezes não sai a tempo. Já aconteceu isso, né? Não sai a tempo a troca de bateria, e aí a bateria acabou. Eu acho que foi isso, né, José Matheus? Se eu estiver errada, você me corrige, por favor. Ele perguntou se ele pode usar o que ele já explantou de novo, é Acho isso? que sim. Não. Não. Não, não. Todos esses materiais pré-implante, eles têm que passar por uma série de processos para serem implantados em humanos. Então, uma vez que você explantou, você não consegue implantar de volta. Tá. Ele falou não, mas se você quiser refazer a pergunta aí, Zé, eu passo para a doutora. Tem mais uma pergunta aqui, ó, da Mariana. Doutora, existem tecnologias em estudo que estejam trabalhando para aumentar a vida útil das baterias? Sim. Então, do DBS, por exemplo, ele existe baterias recarregáveis que podem durar até 10 anos, então elas têm uma durabilidade um pouco maior. Acredito que em algum momento isso vai acontecer com o VNS também. Agora, nós temos que lembrar que, por exemplo, recarregar, às vezes não é um processo tão simples assim também. E o paciente tem que disponibilizar um tempo do seu dia para ficar paradinho com o. É como se fosse um casaquinho, digamos assim, um colete, que ele tem que usar por cima. Esse colete tem o material que tem que estar ligado à tomada. Então, tem os benefícios e os custos, né? Que sempre tem que ser levado em consideração. Mas, com certeza, essa é uma tecnologia que eles têm todo o interesse de desenvolver, né? Para Hum, aumentar a durabilidade. Sim. É, a risco na residência. Eu ainda não entendi, José. Doutora, se você quiser formular de novo, DBS forma fibrose? Aí a pergunta do Ronaldo. Se o DBS forma fibrose. Não como no nervo vago, tá? Mas nós não temos ainda trabalhos assim de tão longo prazo do centro mediano para poder dizer se existe um desenvolvimento de tolerância ou algo assim. Pelos trabalhos que tem até agora, não parece ter, mas isso talvez a gente só não tenha identificado ainda. No tremor essencial, que é uma doença de um distúrbio de movimento, né? O paciente fica tremendo, existe o desenvolvimento de tolerância. Então, depois de muitos anos de terapia, o paciente deixa de responder ao DBS. Não deixa completamente, mas ele perde um pouco da resposta. Tanto que esses pacientes, eles desligam o eletrodo à noite para evitar que que o gerador fique ligado o tempo todo, para diminuir o risco de tolerância. Isso não parece ter na epilepsia, mas talvez o nosso acompanhamento ainda não tenha sido tão longo para ter essa resposta. Mas eu acredito que não. Ah, eu acho que a Mariana aqui interpretou melhor para mim. Lara, eu acho que ele quer saber se manter o aparelho explantado em casa pode ser algum risco. Ah, tá. Não. Não, A única fixando coisa, em assim, você. essas baterias, elas às vezes. Não, mas não tem. Não pode, assim, obviamente, pegar fogo, esse tipo de coisa, né? Porque a bateria explode, sabe? No fogo. Então, por Aham. exemplo, uma coisa que tem que ser levada em Eu vou consideração, colocar minha carregadora aqui. Pode ir falando, doutora. se o paciente com VNS vai a óbito, ele não pode ser cremado sem tirar o sistema de VNS ou DBS, porque a bateria pode explodir. Então, é algo que sempre tem que lembrar. Pode fazer ressonância, eu li a pergunta aqui que alguém escreveu. Com VNS e DBS pode fazer ressonância, porém o sistema tem que estar desligado. Então, toda vez que vocês forem fazer qualquer procedimento cirúrgico, que forem fazer ressonância, vocês têm que avisar o médico
ou a empresa para que o eletrodo seja desligado, fazer o exame ou a cirurgia e depois disso ligado. Lembrem que não pode terapia de laser, terapia ultrassom da fisioterapia. Ultrassom exame não tem problema, mas ultrassom de fisioterapia não pode. E porta magnética, porque ele pode alterar a programação do sistema, tá? Tudo que possa passar corrente pelo sistema não pode. Uhum. Acho que encerramos as perguntas, doutora. Muito Fazer uma obrigada. pergunta, doutora, Pois aproveitar. faz, Bruna. No caso da Manu, que já tem o VNS, ela é candidata ao DBS. Pode. Uhum. Existem alguns trabalhos já de terapia combinada de DBS e VNS. São pouquíssimos trabalhos, mas já existem. E que existe um benefício adicional também. Então, sim. A gente fica muito contente de saber tanto sobre o que envolve a vida dos nossos filhos, né? Que rico esse conteúdo, que rica essas respostas. Você foi muito paciente com a gente. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço o convite mais uma vez. Me coloco à disposição para o Muito que puder obrigada. ajudar, para o que vocês tiverem de dúvida. Sim, E mais uma vez agradeço o convite. tá bom. Muito obrigada mesmo. Eu vou passar os recados aqui para nossa comunidade. Você fica à vontade para ficar aqui, doutora. Mas se tiver um compromisso, pode ir, vai ser coisa rápida, porque hoje é o último dia, né, da nossa apresentação das nossos seminários, nossas palestras, e a gente quer aproveitar esse momento para falar um pouco dos projetos que tem em andamento aí, né, para a comunidade. Com certeza. Gente, infelizmente eu vou ter que sair, Tá porque eu bom, ainda tenho uma ligação para resolver aqui, mas parabéns pela iniciativa e, mais uma vez, me coloco à disposição para o que vocês precisarem. tá bom, muito obrigada, doutora. Obrigada, Boa gente. noite. Viu? Tchau.